Boa noite, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional. Diariamente, como você está acostumado, né, às 10 da noite, de segunda a sexta, a gente traz aqui pessoas importantes da região metropolitana para discutir e debater os temas que estão na pauta aqui das cidades da nossa região e também por todo o país, não é? Painel regional de segunda a sexta, 10 da noite, sempre com você. E agora, às tardes, também, às 1h30, às 2h30, você tem o painel regional Debates, né? Uma hora de duração, que estreou hoje com a participação do prefeito de São Vicente Billy, né? Com o vereador Banha, também com o jornalista Heraldo José, e ao vivo também, né? Com uma série de questionamentos e debates importantes sobre a cidade de São Vicente especificamente, claro que o prefeito estava aqui, não é? E é uma polêmica muito grande que acabou tomando conta da eleição do prefeito Billy em São Vicente. Durante a tarde inteira choveu o telefonema aqui, a gente agradece a participação e o prestígio, né, das pessoas na abertura do painel regional Debates às 13h30. E agora, daqui por diante, como eu disse, à tarde vai ser sempre assim. Às 10 da noite, painel regional, nosso programa normal, que você está já mais do que acostumado, não é? E à 1h30 da tarde, o painel regional Debates. E agora, hoje, com prazer, a gente traz aqui dois especialistas na área econômica, não é? Para a gente conversar e debater um pouquinho de como é que está a perspectiva agora para 2013. Com prazer, eu recebo aqui o consultor financeiro, nosso Marcelo Rocha. Boa noite, tudo bem, Marcelo? Prazer revê-lo. Boa noite, Boturão. Boa noite, Pascoal. Boa noite a todos os telespectadores. E com a gente também o professor José Pascoal Vaz, professor e economista, né, por formação, foi secretário municipal de Santos, tem uma longa história, né, e longa experiência na área. Participa com a gente mais uma vez. Boa noite, Pascoal. Prazer rever você também. Boa noite, Boturão, Marcelo. Boa noite a todos. Lembrando sempre o nosso telefone é o 3014-5281, você fica à vontade, liga para a sua pergunta, o seu comentário, envia aí a sua opinião a respeito do tema que a gente vai colocar em discussão, em debate aqui nessa edição do painel regional. Bom, Marcelo e Pascoal, a gente teve uma surpresa, o país teve uma surpresa um pouco desagradável, né, com o fechamento aí do PIB, né, tal do Produto Interno Bruto, chamado de PIBinho, até pela própria presidente da República, não gostou nada daquilo que foi mostrado a ela, né? E para 2013, qual é a reação que vocês esperam? Qual é a expectativa de vocês, Marcelo? Olha, a expectativa sempre é que melhore, né? O nosso PIB ele não tem demonstrado aí uma reação ao longo dos anos, né? Tem países aí em piores condições do que nós aqui brasileiros e que está na nossa frente. Mas nós esperamos aí que exista uma reação do nosso país ao longo desse 2013 aqui, né? Pascoal, por onde pode vir essa reação aí? Se é que você acredita nela? Olha, eu acredito sim. Eu acho que a Dilma, se não fizer mais nada até o final do governo dela, ela já vai passar para a história como o presidente do Brasil que deu uma virada histórica. Nós somos dominados durante décadas pelo sistema financeiro. O sistema financeiro deitou e rolou em cima da gente. Ou seja, a produtividade do trabalho, a produtividade das empresas, tal, não interessava. O que interessava era a especulação financeira, né? Eu acho que ela teve uma coragem incrível, né? Começando pela caderneta de poupança, que era alguma coisa que era imexível, né? Ninguém pensava em tocar nela. Ela tocou de uma maneira que ninguém se queixou, ninguém percebeu, ela passou completamente incólume, né? E depois a paulada na taxa de juros, né? Ela utilizou a Caixa Econômica Federal e, em parte, o Banco do Brasil, né, para jogar as taxas de juros lá embaixo. E cobrava-se muito do governo anterior, né? Do ex-presidente Lula. De todos. E de todos também, é verdade. Né? Por que não acontecia isso? A história da lucratividade dos bancos é uma coisa impressionante, né? O que eles lucraram em cima da gente, taxas reais de juro de 200% ao ano, 250%, o Marcelo conhece bem isso, né? Então eu acho que foi uma virada que ela deu, mas foi uma virada tão grande que as empresas começaram a reclamar que os juros baixaram muito. Porque tinha muita empresa, né, que a maior parte da receita delas, né, vinha do setor financeiro, eram receitas financeiras. Quando a taxa de juro caiu, elas tiveram um baque.
né? E agora? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que trabalhar, né? Vamos ter que produzir. E começaram a ser... Uma série de empresas começou a reclamar que estava tendo dificuldades com as suas finanças. Então, eu acho que isso, né, e agora você começa todo mundo, o que eu faço com o meu dinheiro? O que eu faço com o meu dinheiro? Antes eu tinha, né, cobria a inflação, tinha taxa real de juros, agora eu não sei o que eu faço com o meu dinheiro, meu Deus. Guarda no colchão, que nem o bisavô? Como fazer com o meu dinheiro, né? É a grande pergunta que se faz. E eu acho que a resposta para isso é o seguinte, é mercado de capitais. Você vai ter que voltar ou começar, porque acho que nós nunca tivemos um mercado de capitais forte, né, a aplicar realmente e a apostar na produção. Né? Devagarinho, você vai caminhar para lá, você não tem saída. Mas o cara que tem uma grana guardada, Pascoal e Marcelo, por exemplo, o cara começa em 2013, tem lá o dinheirinho dele que ele economizou, guardou, ou vendeu alguma coisa ao longo do ano para cobrir qualquer coisa, tem um dinheiro guardado que ele quer manter ali, ele vai aplicar onde esse dinheiro? Na poupança? Pelo menos o que demonstrou agora em dezembro, né? Desde 95 até dezembro de 2012, a arrecadação, o depósito, o nível de depósito na poupança foi recorde. Né? Nunca teve tanto depósito na conta de poupança como tivemos agora em dezembro. Talvez incentivado pelo 13º e também pela cultura do poupar. Voltando que não é uma coisa muito comum, né, no brasileiro, né, essa cultura do poupar, né? Ainda precisa ser cultivado e não tem jeito, isso aí tem que ser cultivado desde pequenininho. A criança começou a entender o valor do dinheiro, já tem que aprender a como utilizar, né? E uma preocupação que traz aí com essa queda dos juros, né, é que houve um incentivo muito grande, né, para captação de empréstimos. Então a pessoa física, aquela microempresa, aquela pequena empresa, pega e vai lá buscar dinheiro mais barato, no banco. Né? No banco. Só que o governo não ensina a pessoa física, ou então aquele micro e pequeno empresário, a usar esse dinheiro de terceiro, a usar para o bem. Né? Então a preocupação é que esse dinheiro ele acaba se transformando num dinheiro ruim, posteriormente, para as empresas e para a pessoa também, que acaba se endividando, faz aquela bola de neve e não tem depois como sair dela, né? Ou seja, como é que faz para captar recursos, então? Para o sujeito conseguiu fazer um empréstimo e não se arrebentar na frente, como levanta aqui o Marcelo? Eu acho que, de alguma forma, é natural, né, que nós ainda temos um nível de pobreza muito grande. Né? Essa história de dizer que nós erradicamos a extrema pobreza, que temos só 16 milhões de extremamente pobres, tá certo? É muito... Eu acho que é uma falácia, porque das 5 uruguaias, o parâmetro que você utiliza é R$70 por mês per capita, quer dizer, é nada, né? Então você dizer que tirou a pessoa da extrema pobreza com esses parâmetros, como fez aqui o Papa aqui em Santos, né? Ele usou o mesmo parâmetro da Dilma. Eu critiquei os dois, votei na Dilma, gosto da Dilma, acho que está fazendo um governo excelente, mas esse parâmetro é muito baixo. Então, com esse volume de pobreza que você ainda tem no país, a pessoa, aquele pequeno aumento que você vai tendo, e nós estamos tendo aumentos de salário real no país, ao longo de alguns anos ele vem acontecendo, as pessoas vão consumir mesmo, porque as necessidades delas, essas necessidades são muito grandes. Que estavam reprimidas, né, anteriormente. Entendeu? Então você não pode falar para uma pessoa, né, que vinha se alimentando mal, que vinha se vestindo mal, que vinha com uma série de necessidades. Olha, agora você precisa poupar. Peraí, tudo bem, eu preciso poupar, só que, tá certo? Eu tenho necessidades prementes, necessidades básicas que eu preciso tocar para frente. Então, eu acho que isso é uma coisa que, né, porque o combate à desigualdade, a nossa desigualdade ainda é muito alta, né? Tem o tal do coeficiente de Gini, que é um coeficiente... É um termômetro da desigualdade, ele mede, né, como que a renda, né, está concentrada no país. Um país de Gini bom é um país com Gini 25, 30, né? O do Brasil era 60 na década passada, né? E caiu agora para 52, 53, quer dizer, caiu... Né? A desigualdade vem diminuindo, mas ainda é muito elevada. Então, quando você diminui a desigualdade, quer dizer, naturalmente você tem
Quer dizer, uma busca, né, você diminui a pobreza por conta né, da desigualdade, você dá um alento para essas pessoas e essas pessoas vão consumir. Né? Então, eu acho que isso, de um certo ponto, é bom, porque não é só investimento, você precisa ter demanda também. Agora, precisa cuidar do investimento. Né? Como fazer, né, para os empresários voltarem a investir. Né? Porque eu acho que tem muita empresa aí com caixa, tá certo? Mas eles não estão ainda confiantes. A crise externa na Europa, os Estados Unidos está saindo um pouco dela, tal, mas ainda tem muita desconfiança. Mas eu acho que isso é questão de tempo. Eu acho que durante 2013, realmente, eu acho que os empresários vão voltar a investir. O governo está trabalhando nisso e eu vejo 2013 com uma perspectiva boa. Concorda, Marcelo? Por aí mesmo? Concordo. E o governo até está incentivando também, né? Agora está tendo a desoneração da folha de pagamento, né? Que é uma coisa que se reclamava há tanto tempo, né? Então você está transformando um custo fixo com um funcionário, né, num custo variável e passa a ser uma porcentagem do seu faturamento, né? Faturou bastante, paga mais, faturou menos, paga menos. Eu ainda fico um pouquinho preocupado, Pascoal, Boturão, com relação às bolsas, né? Bolsa Família, as bolsas que o governo dá. Eu fico preocupado com o dar o peixe e não ensinar a pescar, né? Que às vezes leva a pessoa, a família, a uma acomodação. É bom pelo lado social, porque você realmente acaba dando um pouquinho de qualidade de vida, tira da miséria aquela pessoa, mas também você não tem uma contrapartida de produção, alguma coisa que faça a pessoa crescer, para que essa bolsa, num determinado momento, passe para um outro, né? E aquela pessoa que se beneficiou, conseguiu crescer, conseguiu se estabilizar, passar esse benefício para uma outra família. É uma preocupação assim que eu acho, não sei se o Pascoal tem o mesmo pensamento. O Pascoal vai falar sobre isso também daqui a pouquinho. Estou em cima do break aqui. Okay. A gente vai para o intervalo. Já voltamos também com a opinião do Pascoal a respeito de Bolsa Família, essa coisa toda levantada aqui pelo Marcelo. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com o segundo tempo do painel regional, falando sobre economia e vamos falar também sobre o planejamento familiar, não é? Uma questão financeira ao longo de 2013. Estou com prazer conversando aqui com o Marcelo Rocha, que é o consultor financeiro, e também com o professor José Pascoal Vaz. 3014-5281 é o telefone do nosso painel regional também. Bom, antes da gente entrar nessa questão de planejamento, né, o Marcelo tinha levantado a preocupação dele com relação à Bolsa Família, essa coisa toda, não é, Marcelo? E dar o peixe e não ensinar a pescar é uma coisa preocupante, né? E o Pascoal queria opinar a respeito desse tema também, agora fica à vontade. Né? Eu acho o seguinte, eu acho que o Bolsa Família é uma questão ética, né? Ou seja, você não pode ter um país, né, com uma renda per capita já num nível razoável, né? Qualquer coisa assim de 10, 11 mil dólares, né, por ano, por pessoa. Um país com IDH já no nível assim, né, de país desenvolvido, né, que tem o IDH nosso já é muito bom e ao mesmo tempo tem milhões de pessoas passando fome. Então acho que tem que ter intervenção do Estado mesmo, né, e o Estado, acho que o Bolsa Família foi algo muito bem feito, foi necessário, né? Hoje você tem mais de 50 milhões de pessoas, né, que se beneficiam do Bolsa Família. E o Bolsa Família, ele fez o seguinte, ele vinculou, tá certo, o Bolsa Família a questões de saúde, a você ir frequentemente nos postos de saúde e a educação. Teu filho não pode faltar na escola, né? Então acho que num primeiro momento isso foi muito bom. Agora eles estão procurando fazer com que essas pessoas se capacitem também, né, para o trabalho. Então, eu acho que vai indo bem o Bolsa Família, né? Tem um dado muito interessante que mostra o seguinte, que com taxa de juros, né, você gastava cerca de 7, 8% do PIB para beneficiar 20 mil famílias, né? É o número que se tem por aí. E com o Bolsa Família, você gastava 0,5% do PIB para beneficiar 13 milhões de famílias. Então, é uma desproporção brutal. Ele é de uma justiça social muito grande.
Agora, tudo que se puder fazer, né, porque o Bolsa Família tem que ter o que se chama de porta de saída, né? Essa é a preocupação que o Tá Marcelo certo? coloca. Ou seja, Retorno, né? você tem que chegar uma hora, tá certo? Que a pessoa saia do Bolsa Família e vá tomar as providências por si mesma, né? Alçar seus voos, né? Eu acho que essa preocupação tem que ter, sim. Muito bom. Planejamento financeiro é um assunto importante aqui. O Marcelo é especialista nesse tema, né? A gente trouxe o Marcelo aqui no final do ano, né? Verdade. Falando sobre as compras de festas de Natal, essa coisa toda, né? As pessoas que tinham problemas financeiros, cartão de crédito estourado, cheque especial lá explodindo no limite, também o que é que deveriam fazer com o 13º, essa coisa toda, né? E agora passou essa fase, né, Pascoal? Quem tinha que comprar presente de Natal comprou, quem usou o 13º que tinha que usar já usou, enfim. Agora estamos num outro momento, entramos no ano novo, entramos em 2013. E agora, como é que faz para o cidadão se planejar financeiramente agora até o final do ano? É importante que o É cidadão... bom fazer o planejamento anual? Primeira coisa que eu te pergunto. É muito bom. É que é difícil, né? A pessoa colocar tudo no papel, controlar tudo, às vezes traz um certo transtorno, né? Mas quando você coloca todos os seus gastos e os seus ganhos, né, numa folha de papel e faz a balança para ver se você tem um saldo positivo ou negativo, geralmente a família tem surpresa, né? Tem surpresa e às vezes, a maioria das vezes, para ruim. Desagradável. Desagradável, né? Porque você percebe que está gastando demais com aquilo que você está tendo de renda familiar. Então agora é a hora de você replanejar sua vida. Ver aquilo que você pode tirar de gasto, que realmente não faz parte do seu convívio, né? Obviamente nós precisamos ter um pouquinho de lazer, mas faz parte do planejamento ter um pouquinho de lazer, mas precisamos incentivar a cultura de poupar, né? Tirar um pouquinho do salário, guardar, né? Para o final do ano, para as despesas de final do ano, ou até para você adquirir um bem de grande monta aí com valores menores, porque você com dinheiro em mãos, você consegue fazer bons negócios, né? No atual momento, nós estamos com duas necessidades que todo mundo tem, né? É o IPVA, a grande maioria das pessoas tem. Começa agora, né, esses dias. Começa agora em janeiro, né? E o material escolar, né? Ixi. Então, tem uma dica básica, no caso do material escolar, que é muito importante. Vai comprar o material? Não leve o seu filho. Não leve o seu filho. Faça a cotação que você tem que fazer, tá? Mas não leve o seu filho, porque senão você vai comprar um lápis, que é um lápis usual, seu filho vai querer um lápis do Homem-Aranha, alguma coisa assim que vai custar mais. E você vai encarecer a sua lista. É que nem aquela história de não fazer supermercado com fome, é isso? Exatamente, você acaba gastando mais. Isso é legal. E no caso do IPVA, quem fez a sua reserva durante o ano de 2012, né, tem o seu dinheirinho guardado, ou está com o dinheirinho na poupança, se quiser ganhar um pouquinho, porque o desconto é de 3%, compensa aí fazer o pagamento à vista, né? Porque não tem, não tem aplicação que cubra os 3% nos 2 meses, né? Porque na verdade você paga uma parcela, depois de 30 dias paga a segunda e 30 dias você paga a terceira. Então em 2 meses você está pagando tudo. E você não tem nenhuma aplicação aí hoje, não sei se eu estou falando alguma besteira, mas não me lembro de nenhuma aplicação que cubra uma rentabilidade de 3% nesses 2 meses aí. Não, acho que não tem não, né? Porque a aplicação financeira hoje em dia está gerando o quê? 6% ao ano, é isso, Pascoal? Mais ou menos isso? Se é que está gerando... Em termos reais, eu acho que ela se aproxima de 0, de 1, de 2 ao ano, né? Em termos reais. Reais, de lucratividade, né? É isso? Quando você tira fora a inflação... Sobre a inflação. Né? Tira fora a inflação, a rentabilidade é muito baixa. O que eu acho que do ponto de vista do país é ótimo, né? Agora, do ponto de vista pessoal, né, as pessoas precisam começar a exercitar para encontrar aplicações que tenham retornos melhores. Isso que o Marcelo falou é fundamental, né? A gente também conversa muito com isso com os alunos em aula e tal, e muito pouca gente, né, se preocupa com o futuro. Eu não digo você economizar para ser avarento, isso tá certo? É você equilibrar a sua vida para que você tenha o máximo de felicidade ao longo da vida.
não só no futuro e hoje você viver como um miserável, né? Ou viver hoje como um nababo, tá certo? E como um miserável no futuro, né? Eu acho que você tem que equilibrar, né? Mas essa ideia que o Marcelo estava dando, né? De você separar um pouquinho, né? Daquilo que você ganha, às vezes é difícil, né? Às vezes, né? A imensa maioria do povo brasileiro ganha tão pouco que é muito difícil poupar. Né? É muito difícil poupar. Ainda mais com os apelos de consumo todos que tem, né? Quem não consome geralmente não né? não se encaixa em determinados setores da sociedade e tal. Mas quem puder, tá certo? Guardar um pouquinho a longo prazo, quem está casando agora, né? E tem um salário relativamente baixo e compra um carro, tá certo? Um carro dá uma despesa mensal, o mais barato deles, se você considerar tudo, depreciação... Isso, as pessoas não fazem essa conta. Não, depreciação, isso que você vai dizer agora, as pessoas não fazem. Combustível... Se a conta ninguém faz. Se você fizer tudo, te dá aí de R$ 1.200 a R$ 1.500 por mês. Né? Um carro te dá de custo total do carro. Né? Então, você vê, quem entra numa dessa acaba tendo dificuldade para se preparar para o futuro. Né? Mas bem que hoje em dia quem é que não tem carro? Não, eu acho que nós ainda... Quem é que não tem necessidade do carro? Mas aqui em Santos você já tem, por exemplo, uma relação entre carros e pessoas de 0,6, né? Enorme, né? Tá certo? Quer dizer, é a maior do Brasil. Tem né? uma média Mas Santos é uma cidade diferenciada do resto do país, né? Tem um PIB per capita que é 3 vezes o PIB per capita do país, tá certo? Tem o 5º IDH do Brasil, né? Então é um país, é uma cidade diferenciada, de renda também muito concentrada, né? Você tem um pequeno grupo com rendas enormes, né? E um segmento importante muitas vezes sendo expulso da cidade porque não aguenta viver o custo que a cidade te proporciona, né? Mas eu acho que essas coisas a gente tem que prestar atenção nelas e planejar aquilo que o Marcelo falou, planejar ao longo prazo, né, separar um pouquinho, porque eu falo para os meus alunos, vocês não acreditam, mas vocês vão ficar velhos. Né? Você fala isso para um jovem de 20 anos, o cara não acredita que ele vai ficar velho. Eu também não acreditava, mas eu vou ficar velho um dia, entendeu? E todo mundo quer tudo, né? Todo mundo quer tudo. É difícil você chegar no mercado e se dizer não. Não vou comprar essa TV que está em promoção, não vou comprar esse ar-condicionado nesse calor que está em promoção, essas coisas assim, né? E às vezes, pequenos detalhes. O ar-condicionado é outra questão nítida, né? Dos equívocos que se cometem. Você deve comprar um aparelho de ar-condicionado para sua casa no frio. Claro. Nos meses de maio, junho, julho, agosto, nesse período, onde a demanda, a procura é muito menor, né? Normalmente o preço do aparelho cai, né? Em tese é isso, mas quando que você vai lembrar do ar-condicionado? No verão, né? Agora, tá o problema. Tem pequenos ajustes que se você fizer na sua vida, você consegue transformar em coisas boas. 2 coisas simples que todo mundo sabe que não faz bem. O cigarro, uma delas, né? E o cafezinho, às vezes muito café faz mal, dá cirrose, pode dar alguma coisa assim, né? Se você economizar no cafezinho diário, no final do ano, se você toma muito café na rua, no final do ano você tem condições, às vezes, de comprar uma televisão à vista. Uma televisão de 42 polegadas, LCD ou LED. Será? Com certeza. Se você toma 3 cafés ao dia... Passa a tomar 1. Você vai vendo que essa economia, você vai juntando... R$6 por dia. Você vai Será juntando... que é tudo isso? Chega. Daí tem outras coisas que você pode diminuir também, né? R$6 por dia. 6 vezes 22... 5 dias. E 22? Vai direto para 22? Vai direto no mês. 6 vezes 2 dá 12, 6 vezes 2, 12 e 1, 13. R$132 no mês. Às vezes, é isso mesmo. Dá bastante, né? Dá uma televisão. Dá para comprar também um aparelho de DVD, vai. O DVD é mais baratinho, né? Junto uma televisão. Então, às vezes, pequenas coisas que estão na nossa frente, que basta a gente dizer não para nós mesmos, né? E você consegue transformar em coisas que você tenha de sonho de consumo naquele momento. Rapaz, você deixa de tomar 2 cafezinhos por dia, são R$6 a menos, hein, Pascoal? E tem outras coisas mais também, né? O estacionamento, o combustível, às vezes você se desloca para um lugar tão curto, né? Com o carro, tem que parar e tal. Se você começar a colocar tudo na ponta do lápis, por isso que é importante, né?
coloque na ponta do lápis, Mas que coisa, o cara no sai na papel, que rua, você vai sentir alguma... toma um cafezinho e marca o cafezinho. Tem que ter algum papel não, no bolso. Isso, vai anotando. Marca o cafezinho, tanto. Todo mundo tem um telefone celular hoje, e os aparelhos, eles têm o bloquinho de notas lá. Você pode anotar ali, se você não quiser andar com um papelzinho, né? É só ter a disciplina de anotar e colocar isso na ponta do lápis. Olha, se você cortar pequenas despesas, você vai ver um grande o próprio celular. O celular. Né? Muitas vezes TV a cabo, você tem planos, né, e você não usa TV. Eu, por exemplo, uso muito pouco TV. Né? Quem tem um plano aí de... Eu ouço muito rádio, né? Mas TV, no meu modo de viver, eu vejo pouco televisão. Né? Mas tenho lá meu plano, né? De TV. E vai por aí afora, né? É isso aí. Eu acho que depende muito da pessoa imaginar o que ela quer do futuro, né? O que ela quer do futuro. Não, eu acho que de maneira geral todo mundo quer um futuro... Mas essas coisas a gente não pensa nisso, não pensa entendeu? no Não coloca isso para valer, né? Como um objetivo, como um... Né? Mas eu acho que é importante. Deixa eu fazer mais um break aqui, estamos em cima do intervalo, já a gente retoma essa conversa interessante aqui com o Marcelo e com o professor Pascoal, já. Muito bem, voltamos com o nosso terceiro bloco aqui, conversando com prazer com o Marcelo Rocha, Marcelo consultor financeiro, e com o economista, o professor José Pascoal Vaz, estamos falando sobre como você pode planejar 2013 para chegar no final dele mais tranquilo, mais sossegado na questão financeira. E uma dúvida que fica aqui é o seguinte, a questão do planejamento financeiro. Quem deve se planejar? É aquele cara que ganha ali o salário ali no curtinho, ou aquele cara que tem uma renda mais folgada, enfim? Ou todo mundo está no mesmo barco, todo mundo precisa fazer um planejamento para ficar tranquilo, Marcelo? O planejamento cabe para todo mundo, viu, Botunão? Isso aí é importante, porque até a pessoa que é mais abastada, se não se planejar, ela vai ter problemas lá na frente, porque começa a comprar tantos bens e se endividar de uma forma tão forte que acaba não tendo como arcar com essas obrigações. E aí a tendência é perder tudo. E a pessoa mais abastada que perde tudo, tem um problema aí, pode ter até um problema psicológico aí perante a família e perante a si próprio, né? Não, é uma coisa realmente... É horrível. Terrível. Agora, Pascoal, com relação a... Quando a gente estava fechando o primeiro bloco, né, o Marcelo citou a questão de bolsas, eu pensei que ele estava preocupado com a Bolsa Família, enfim, eu pensei que ele fosse falar de Bolsa de Valores, aplicação na Bolsa, enfim, né? Que era algo que devagarinho as pessoas estavam se acostumando, não é, a praticar, a colocar o dinheiro, a aplicar, né, no Brasil. De repente veio aquela crise enorme nas bolsas americanas, pela Europa toda, 2008, 2009 e tal, parece que o brasileiro deu uma assustada. Como é que você vê isso aí? Olha, eu vejo como um processo natural, né? Primeiro que você tinha taxas de juros tão elevadas, né, com risco tão baixo, né, que você não se sentia, né, compelido a ir para a Bolsa de Valores, né? Para que eu vou? Eu, né, tenho títulos do governo, tenho CDB, tenho debentures, né? Agora mudou, agora você não tem alternativa, né? A tua alternativa, mesmo o mercado imobiliário, tá certo? Está, né, caríssimo, né? Quer dizer, a rentabilidade também não é elevada, porque custa muito, né? Quer dizer, você tem que colocar muito capital e comparar isso depois com o aluguel, né? Então, também não é uma alternativa boa, né? O que resta, eu acho que é você entrar, mas aí está um problema, né? Porque são poucas as pessoas que têm condições de pessoalmente, tá certo, administrar, né, uma carteira de ações, dizer o que fazer. Ela pode entrar em fundos, né? Mas mesmo fundos, ela precisa, você pega, é impressionante a lista de fundos que você tem, né, Marcelo? É um negócio assim, são centenas, acho que são mais de 500 fundos que nós temos no país. Isso. Quer dizer, para você escolher naquele meio ali, imagina, né, o fundo mais arriscado, menos arriscado, mais agressivo, menos agressivo, não sei o quê. Como é que o cidadão normal, as pessoas comuns, né, que não são especialistas, vão ver? Então, vai ter que ter um tempo para as pessoas acostumarem, né, a pegar boas empresas, né, verificar os dividendos que essas empresas tradicionalmente pagam
e começar a entrar no mercado assim, de maneira devagarinho, compra um pouquinho, vai acompanhando, né, Marcelo? Acompanha, vai devagar, né? E vai aprendendo a lidar com isso. Né? Falou uma coisa importante, aprender a lidar. Aprender. A grande maioria não sabe ainda lidar com isso, depende de um agente financeiro. Porque às vezes você tem que saber, será que ele está bem intencionado? Ou ele tem que cumprir uma meta aqui no banco e isso, as metas, ajudando, né? As metas são um negócio interessante. Outro dia uma pessoa da minha família estava fazendo um negócio e precisava sacar uma quantia grande, né? E essa pessoa já é uma pessoa de idade, né? E quando ela chegou lá para o gerente do banco falou, não, mas a senhora não pode sacar, a senhora tem que avisar com 3 dias de antecedência, né? Aí o filho dessa senhora estava estacionando o carro, quando chegou, pegou a conversa meio no meio, o que a senhora falou? Não, tem 3 dias. Como 3 dias? Tem 3 dias. Bom, eu sei que esse rapaz apertou tanto, né, a gerente, né, que ela acabou confessando que ela estava fazendo aquilo porque ela tinha uma meta, né, para chegar no dia 31 de dezembro com um determinado nível. Então ela mentiu, tá certo, para poder, né, alcançar. Ou seja, precisa tomar muito cuidado, né, com os conselheiros que você tem, né, e com conflitos de interesse dessa ordem, né? Sem dúvida. Bom, pergunta do Antônio do Imbaré, ele fala que desde 2002, por que desde 2002 o PIB vem sendo maquiado para ficar sempre positivo? Qual é o motivo disso? Você acha que isso é verdade? É real isso, Pascoal? Não. Eu também acho que não. Não, eu acho que não. O IBGE, ele é assim E você tem hoje uma imprensa que acompanha isso tudo, uma imprensa especializada, né? O IBGE é de um nível muito bom, é dos institutos de pesquisa mundiais, né? Assim, da melhor qualidade. Claro, ele tem sérios problemas quando faz determinados trabalhos, porque não é fácil você trabalhar com amostragem, né? Mas eu não acredito. Houve época durante a ditadura, né? Dizem que lá por volta de 1970 e poucos o Delfim deu uma tremenda maquiada na inflação, né? A inflação era de 15, 16 e ele disse que a inflação era de 11, 12, uma coisa assim, né? Se correu muito esse papo, mas hoje acho que não existe PIB maquiado de jeito nenhum. Marcelo, pensa da mesma forma? Não? Sim, não tem. Talvez é que a população ela não sente o PIB, né? Ela sente o aumento do arroz, o aumento do feijão, o aumento da carne. O supermercado, o açougue, na padaria, exato, a feira. Ele pensa que tudo está indo mal, mas só que tem vários setores. E o PIB é uma média, né? Você joga tudo lá numa sacolinha e tira uma média. E nessa média está positivo ou negativo, é o que dá o saldo da balança aí, né? Uriel Vilas Boas, um abraço ao Uriel. Ele pergunta se vocês interpretam que a economia tem vinculação com a ideologia. E por que se critica o Bolsa Família? Porque não falam bem do bom prato, com a responsabilidade do empresariado com relação à economia. Deu para entender aí? São 2 perguntas aí um pouquinho extensas. Eu posso com a permissão dos colegas aqui, falar aí sobre o bom prato, né? Realmente é uma política uma política social importante, né? Que dá acesso à alimentação de qualidade para quem tem uma renda muito baixa, mas ainda atinge muito pouco, uma parte muito pequena da população aqui de São Paulo, por exemplo. Eu acho que isso aí deveria ser expandido, ou deveria ter incentivo para que as empresas pudessem ofertar esse mesmo serviço, né, em mais locais. Eu acho que o Bom Prato, a incubadora de empresas também são excelentes, mas só que atingem um público muito pequeno. Então precisaria ser expandido aí. Diga, você. Eu concordo com o Marcelo também. Acho que o Bom Prato, enfim, às vezes a gente reclama, né? Eu escuto muita gente falar mal do Bolsa Família, não o que o Marcelo falou com bom senso, tal. Enfim, ele acha que tem que ensinar a pescar, eu também acho, né? Mas muitas vezes as pessoas falam do Bolsa Família de barriga cheia, né?
tá certo? Claro. O cara está num padrão de Almoçou, vida, tá, jantou, porque o Bolsa Família, da manhã, não. o Bolsa Família faz com que as pessoas não trabalhem. É brincadeira isso, né? Quer dizer, como não trabalha? Não trabalha porque você não oferece um salário. O Bolsa Família, no máximo, é 200 e poucos reais por mês que você dá para uma família. Se ela deixa de trabalhar, é porque você não oferece salário adequado para ela, né? Agora, a outra pergunta que o Uriel fez, eu acho que é o seguinte: a economia é um instrumento da política. Não existe economia sem política, né? A economia, quando um governo chega, um grupo chega no poder, chega com uma determinada ideologia, né? Dizer que não existe mais esquerda, direita, tal, não é verdade, né? Há uma diferença grande, né, entre os grupos que chegam no poder e tudo amarrado, né? E no Brasil é muito difícil você sair dessa, né, dessa questão, porque você tem, para você se eleger, você precisa ter campanhas milionárias, né? Campanhas milionárias que depois você vai ter que, de alguma forma, né, enfim, devolver, né? E aí você fica amarrado. Quanta taxa de juros, né, décadas, tá certo? A gente ficou nessa, por quê? Ideologia, né? Ideologia que comandava o país, né? São temas importantes que a gente poderia continuar aqui conversando, mas infelizmente o tempo, né, está esgotado. Meu caro Marcelo, obrigado mais uma vez por estar com a gente, obrigado pelas dicas, até uma próxima, tá bom? Eu que agradeço. Obrigado, Pascoal, foi um prazer receber você aqui. Prazer foi meu. Muito obrigado. Obrigado a você.